Olá! Bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante do direito administrativo. Já parou para pensar que o cartório onde você reconhece uma firma funciona sob um regime jurídico que é, bom, completamente diferente de quase qualquer outro serviço público que a gente conhece no Brasil? Exato! É um universo com regras muito, mas muito próprias. E entender essa singularidade, essa natureza única, é simplesmente crucial não só para quem estuda para concurso, mas para qualquer operador do direito. Vamos desvendar isso hoje. E para guiar a gente nessa jornada, nós vamos usar o material de primeira, o caderno de estudos do projeto ENAC Turbo, que foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto. Um conteúdo de altíssimo nível que vai nos ajudar a destrinchar cada detalhe desse tema. O nosso foco, então, é o Caderno 1, que trata exatamente do regime jurídico e do serviço delegado. É aqui que está a base de tudo, o alicerce para a gente entender qual é o lugar dos cartórios nessa grande engrenagem do Estado brasileiro. Beleza, vamos começar com uma provocação que o professor Lessa traz e que é genial. O que um cartório e uma usina hidrelétrica têm em comum? Olha, à primeira vista, alguém poderia dizer, os dois são serviços públicos delegados por um particular, e de fato são. Mas a verdade é que as semelhanças param por aí. O mais interessante e o que mais cai em prova está justamente nas diferenças gigantescas entre eles. Entender o porquê é a chave de tudo. E para entender essas diferenças, a gente precisa dar um passinho para trás e firmar a base. O direito administrativo, como a gente sabe, é diferente. Ele não tem um código administrativo como a gente tem um código civil, né? Ele é todo construído em cima de um conjunto de princípios, é um verdadeiro regime jurídico. E esse regime todo se equilibra em dois superprincípios que vivem numa tensão constante, quase como um cabo de guerra. De um lado, a supremacia do interesse público. É ela que dá ao Estado poderes especiais, as famosas prerrogativas, como desapropriar um imóvel para construir uma estrada. E do outro lado da balança, puxando com a mesma força, está a indisponibilidade do interesse público. Esse princípio amarra o agente público. Ele não é o dono do poder, ele é só um gestor. Ele não pode fazer o que quer, tem que seguir a lei à risca. É essa tensão que move o direito administrativo. Perfeito! É exatamente dentro desse regime, nesse jogo de forças, que o Estado pode delegar a execução de alguns serviços. E é aqui, nesse ponto da delegação, que a história dos cartórios começa a ficar realmente única. Pois é, o artigo 236 da Constituição Federal é o que cria esse modelo de delegação tão específico. É como se a Constituição dissesse, olha, a regra geral para delegar serviço público é essa aqui, mas para atividade notarial e de registro, a gente vai criar uma exceção, um caminho totalmente próprio. E para a gente entender de verdade o tamanho dessa excepcionalidade, não tem jeito melhor do que comparar. Vamos botar lado a lado a delegação de um cartório, baseado no artigo 236, e a delegação de um serviço de energia, que é uma concessão comum, baseada no artigo 175 da Constituição. Vamos olhar essa tabela com muita atenção, porque ela é um resumo de ouro. Olha só, a norma que rege um cartório é a Lei 8935. A concessão de energia, a 8987. São leis completamente diferentes. E o acesso? Por cartório, é concurso público de provas e títulos. Para concessão, é licitação. E não para por aí. O agente no cartório é sempre uma pessoa física, o tabelião ou registrador. Na concessão, é uma pessoa jurídica, uma empresa. Remuneração, fiscalização, responsabilidade civil, cada um desses pontos é uma diferença gritante. É por isso que, como o professor Lessa sempre reforça, não dá para confundir esses dois regimes. Vamos dar um zoom num ponto que é fundamental, a remuneração. O que a gente paga no cartório, os emolumentos, tem natureza jurídica de tributo, mais especificamente, uma taxa. Já a conta de luz que a gente paga é uma tarifa, que é um preço público. E essa diferença não é só um detalhe técnico, ela é gigante. O fato de ser um tributo traz um monte de consequências jurídicas, fiscais e principalmente de controle pelo Estado. Muda tudo. E na responsabilidade civil, então? A diferença é um abismo. Se um cartório causa um dano a alguém, a vítima tem que processar o Estado. Depois, se for o caso, o Estado entra com uma ação de regresso contra o delegatário. É o que diz o tema 777 do STF. Já no caso da empresa de energia, a vítima processa a empresa concessionária direto. É o tema 130. A lógica é completamente invertida. Na prática, isso muda tudo para quem sofreu o dano. Ok, a gente já entendeu a teoria, as diferenças fundamentais, mas como é que isso tudo afeta, na prática, a vida do delegatário, ou seja, do tabelião e do registrador no dia a dia? Boa pergunta. Primeiro a gente precisa saber qual é a classificação jurídica exata
dessa figura. A doutrina define em 3 degraus. No gênero, ele é um agente público. Dentro desse grupo, na espécie, ele é um particular em colaboração com o Estado. E, de forma ainda mais específica, na subespécie, ele é um agente delegado. Ou seja, ele não é servidor público estatutário, não é seletista, não é agente político, é uma categoria jurídica própria, única. E com base nessa classificação, vem as perguntas práticas, que são as clássicas pegadinhas de concurso. A primeira, que sempre aparece: a aposentadoria compulsória por idade aos 75 anos vale para o delegatário do serviço? A resposta é um sonoro não. E quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal, no tema 571. A decisão foi clara. A regra da compulsória só vale para quem ocupa cargo público efetivo, e esse não é o caso do tabelião ou do registrador. Ponto final. Ótimo. Segunda pergunta clássica. Para comprar computadores novos para o cartório ou para contratar um serviço de limpeza, o tabelião precisa abrir uma licitação? E a resposta, mais uma vez, é não. O STF, na ADI 2602, definiu que os emolumentos, apesar de serem um tributo, servem para remunerar o serviço e a gestão, que é privada. Ou seja, não é dinheiro público do orçamento. Se não é verba pública, não tem por que ter a obrigação de licitar. A gestão é dele. E quando falamos da responsabilidade pessoal do delegatário, aquela que pode atingir o patrimônio dele, como funciona? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, no artigo 28, colocou um sarrafo bem alto. Para isso acontecer, tem que ficar provado que ele agiu com dolo, ou seja, com a intenção de causar o dano, ou com o erro grosseiro, que é aquela falha absurda e inaceitável. Não é qualquer errinho, não. Ufa, vimos muitos detalhes importantes, né? Para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer um resumo final, focado em fixar aqueles pontos que são cruciais, os que mais aparecem em provas e que não dá para esquecer de jeito nenhum. É isso aí, a hora da memorização. Para resumir tudo, é só ter esse quadro na cabeça. De um lado, o cartório, acesso por concurso, agente pessoa física, remuneração é taxa e a responsabilidade primária é do Estado. Do outro lado, a concessão, acesso por licitação. O agente é uma pessoa jurídica, a remuneração é preço público ou tarifa e a responsabilidade é direta da empresa. Entender bem essa tabela, essa dualidade, é o segredo para dominar o tema de vez. E reforçando que toda esta análise foi produzida a partir do conteúdo riquíssimo do projeto ENAC Turbo, que tem a autoria e a orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Todos os direitos são reservados. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Com um pé na gestão privada e outro na função pública, submetido a um regime de exceção e equilibrando o tempo todo prerrogativas e deveres, será que o delegatário não é a figura mais híbrida e talvez por isso uma das mais fascinantes de todo o nosso ordenamento jurídico? Fica aí o pensamento. O que vocês acham?